Agora foi. Connection. Pra quem tá achando estranho aí, mais uma live aparecendo aí no Instagram. Hoje o dia foi tão abençoado, cheio de trabalho, que eu não tive tempo nem direito de fazer publicação e explicar um pouco. Quem acompanhou esses tempos, tem a primeira live que a gente fez por aqui, deve estar ciente que partiu de um projeto criado pelo meu irmão, que é um mês de conexões, e esse mês se desdobrou para mais de 30 dias. E no final dos 30 dias, ele fez um convite para as pessoas que na mentalidade dele estavam mais envolvidas e apoiaram mais o projeto, para ser mediador também da live. E aí, hoje o mediador sou eu. Vou esperar a pessoa convidada de hoje. Na verdade, ela já está aqui já. A gente vai começar. E aí, linda? E aí? Quanto tempo? Como Pois diria é. minha mãe, acho que hoje é marmelada. Tá tudo dentro de família. E vamos ver o que acontece aí, né? Sim. Pronto, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu estava pensando aqui e a programação inicial sempre Rafa iniciava falando um pouco de si, né? Falando um pouco, deixava o convidado falar um pouco dele. Só que aí eu estava pensando nessa questão do viver o agora. E aí, pensando um Hum. pouco nessa questão do viver o agora, eu pensei em uma coisa totalmente diferente. Queria saber se na verdade você topa. Sim, vamos lá. Vamos lá? Então, hoje, Vamos. a tarefa diferente, que é uma forma criativa da gente iniciar aqui, vai ser, de certa forma, a apresentação inversa. Inicialmente, eu vou falar quem é Hum. você para mim, e aí você fala Hum. quem sou eu para você. E se precisar de algum complemento, se a gente falar algo em verdade, aí o outro segue. E aí, o que é que acha? Vamos lá. Então, bora lá. Então, para quem não sabe, Tamires é minha cunhada, agora proprietária da minha My Intimates. Inclusive, com certeza alguém vai colocar o arroba aqui para as pessoas seguirem, quem não conhece. É uma loja que ela vem trazendo uma proposta bem interessante. E quem é Tamires para mim? Tamires é uma pessoa de garra, é uma pessoa que se tornou esposa de meu irmão e por muito tempo se tornou um porto seguro também para mim. Outra coisa que eu acho que algumas pessoas não sabem, que no início da minha graduação, Tamires foi uma das principais pessoas que auxiliaram a meu sonho se tornar realidade, porque ela foi a primeira pessoa a agenciar totalmente o meu acesso a uma moradia numa cidade totalmente diferente. Então, os nossos elos afetivos, às vezes, saem até da relação cunhado e cunhada, e a gente tem um amor um pelo outro, a gente tem um cuidado um pelo outro, a gente sonha o sonho dos outros, que é uma característica muito particular da nossa família. Tamires é uma mãe exemplar, uma pessoa muito organizada, uma pessoa vaidosa, cuidadosa, taque, acelerada, e para mim essa é Tamires, essa pessoa do coração grande aí, e que pensa 10 milhões de coisas e que hoje vai presentear a gente com um pouco do que ela tem aí guardado em si. Vai fornecer pra gente aí um pouco do conhecimento. Então, para mim, você é essa também. Bom, vamos lá. Para mim, você é assim um irmão que eu não tive, porque a gente assim se torna muito próximo, como você falou, a nossa relação passou não só a relação
Você não é mais só o meu cunhado, a gente é bem próximo, a gente se fala assim, sempre, o dia todo. E aí ele disse que eu sou acelerada porque eu falo 10 mil coisas. Ele disse, calma, peraí, uma coisa de cada vez. E é um menino guerreiro, corre atrás. Eu digo assim que eu fico muito feliz porque ele se formou e não teve um dia que disse assim, não, ele se formou e tá botando o currículo. Ele já se formou, antes de se formar ele já estava trabalhando e hoje continua trabalhando, continua fazendo mil e uma coisas. É acelerado também como eu. Família. Um tio maravilhoso para os meus filhos. Uma pessoa nota 10. Onde ele chega, ele vai fazendo amizade, vai começando com um. Então, eu sou suspeita para falar, né? Eu amo de coração. Então vamos lá, né? Eu acho que a gente já fez as apresentações. No decorrer da conversa, o povo vai sabendo mais quem é um, quem é outro. Não vai ler no olho, não vai chorar, é? E aí vamos lá. O espaço é todo seu. Deixou aí. E vamos bater essa conversa boa hoje, que agora eu tô aqui para lhe ouvir. Bom, o que eu vou falar hoje, assim, é um tema que eu tenho trabalhado e tenho vencido também. O que é que eu vou falar? Sobre como, às vezes, a gente acorda super bem, super feliz, sai para ter um dia maravilhoso e de uma hora para outra você fica assim, poxa, o que foi que aconteceu que o meu dia desandou? Às vezes a gente permite que a energia de outra pessoa atrapalhe o nosso dia, atrapalhe a nossa rotina. Ou uma notícia ruim, alguma coisa que sai do eixo e você permite que o que você planejou para o seu dia também saia do eixo. Então, o que é que eu vim falar? Sobre como você converter. Você teve uma notícia ruim, tá passando, ou estava bem, de repente encontrou com uma pessoa que é negativa e você acaba ficando ruim, o seu dia fica ruim por causa disso. Entendeu? Então. É aquele tipo de coisa, né, Tami? De muitas vezes é o que a gente vem falando muito, né? Sobre essa questão até da inteligência emocional, né? E de você saber como lidar com muitas situações para que, de certa forma, aquilo não se torne um gatilho para que você estrague momentos futuros ou que fique preso em momentos passados e perca o presente que é o agora, né? Mas... Exatamente. E a gente tem que entender que o nosso dia só depende da gente. Por mais que a gente encontre com uma pessoa que é negativa, a gente pode, em vez de absorver o que ela está passando de negativo, fazer justamente o contrário. Se ela está com alguma coisa negativa, você vai e agrega. Acontece, às vezes, de chegar uma pessoa e começar a conversar comigo, e aí, às vezes, a pessoa não tem assunto e começa a falar do noticiário. Por que aconteceu isso? Por que aquilo? Aí, sim, me conte aí uma coisa boa. Você só falou de notícia ruim até agora. O que é que você tem de bom para me contar? Aí a pessoa, às vezes, fica assim. Então, tentar levar, até para quem chega pra gente de forma negativa, algo positivo. Para que você não seja contagiado pela energia negativa dela e faça o contrário. Você vai continuar com sua energia positiva e ainda vai passar um pouquinho da sua energia para ela. Uhum. Assim também é para notícias, né? Eu trabalhei há 9 anos no banco, quase 9 anos, e aí eu tive a notícia, eu já esperava, eu já até queria um pouco, que você foi desligada do emprego. Para mim, aquilo tinha sido resposta de Deus. E para mim foi bom, porque eu comecei a dizer, não, agora é a oportunidade de eu fazer tudo o que eu já queria fazer. Mas algumas pessoas começaram a ligar para mim como se, não, quase que meus sentimentos, meus pêsames, como se fosse uma coisa assim, super ruim o que aconteceu, porque a gente foi criado para buscar sempre estabilidade. Status é você, às vezes, ser funcionário público, você trabalhar muito tempo em um lugar. Empreendedor é correr risco. É uma coisa que é incerta. Então, as pessoas não olham da mesma forma quando uma pessoa tem um emprego fixo e tal.
Então aí as pessoas começaram a me ligar. Ah, não, tipo, com a carga negativa de que agora você vai conseguir outra coisa, ou como se estivesse preocupado. E eu dizia o tempo todo, não, gente, fique em paz. Para mim isso aí foi a resposta de Deus, para mim isso aí foi positivo. Eu tenho certeza que o que está acontecendo agora é justamente para a gente sair da zona de conforto e buscar mais e mais. Então, Pois é, Taminha. E quando você fala disso aí, dessa situação, me remete a uma situação que eu passei também, logo quando eu tava para me formar. E aí eu lembro que, na época, eu sempre conversava muito com um amigo meu, e a gente falava bastante sobre os planos, né, de retornar para casa, de consolidar a vida de trabalho no nosso espaço, né, no nosso território. Eu sempre considerei Feira como minha cidade mãe, e era meu território, e nunca passava pela minha cabeça eu estar alçando um voo ou algo que eu não, pelo menos retornasse para lá. Eu lembro que muitas vezes as pessoas faziam vários comentários sobre isso. Como é que você vai sair, e não sei o que lá e tal, de um escritório? Você não acha que você vai ser efetivado lá? Aí eu sempre brincava. Eu falava, ó, se eu quiser eu vou, mas eu não quero. E aí eu lembro que o pessoal falava, não sei o que lá e tal, e o mercado tá ruim. E eu falava, não, eu vou para casa, vou para feira. E eu lembro que todas aquelas coisas, aquelas informações que vinham, eu captava a informação e o medo que as pessoas estavam vendo, só que eu convertia aquilo como, como se fosse uma, como é que eu posso falar? Uma energia para me impulsionar ainda mais para o meu uma planejamento mola ideal. propulsora, né? Entendeu? Exatamente. Então eu comecei a juntar todas aquelas informações e, de fato, hoje em dia eu percebo que, de certa forma, essas coisas e até essa sensação de um risco, de um incerto, me fez estar muito mais sedento, muito mais determinado naquilo que eu já tinha planejado e colocado para mim, e que tudo começou a andar de certa forma. E que eu vou ser bem sincero para você. Eu lembro que quando eu me formei, no ano subsequente, no início do ano subsequente, eu não entendia o que estava acontecendo, eu não sabia, eu estava apenas fazendo o que eu tinha para fazer. E, por incrível que pareça, hoje pela manhã, a gente falando um pouco disso também, eu lembro que eu estava conversando com minha mãe, falando um pouco sobre essa questão de mudança de rota, da força do pensamento, de como a gente canaliza todas as informações que a gente quer para o nosso propósito principal, como a gente consegue manter aquilo no objetivo, o objetivo, não se tornar ansioso com o futuro. Tipo assim, muitas vezes a gente se pega muito sobre pensar o futuro ou viver no presente, a gente não utiliza o agora de forma inteligente e, de certa forma, a gente consegue prejudicar tanto o nosso futuro, entendeu? Quanto o nosso passado. Porque às vezes até a forma que a gente lida com a memória do passado, a gente faz com que ele comece a ser ruim, coisa que não é. A gente Sim. pode ver isso também quando a gente tem um passado de escassez e que a gente começa a crescer na vida. E em alguns momentos, se a gente tiver algum processo que seja ruim, vai remeter aquilo ali, e aquela memória que era para ser boa, porque você saiu um momento muito, muito, muito negativo, e você cresceu na vida e hoje você vive outras coisas, se torna um momento ruim. Então, assim, essa questão de se manter no presente, essas questões que hoje em dia a gente vê muito no mindfulness, né, que o pessoal fala, quando a gente começa a entender melhor e começar a trabalhar isso, é muito engraçado, porque a gente começa a ver nossa vida de uma forma diferente e a gente começa a otimizar nosso tempo e nossa energia para todos os nossos propósitos que a gente está traçando, sejam eles pessoais, amorosos, profissionais. É uma coisa que é muito interessante. Mas fala aí que tu sabe como eu sou. Se eu começar a falar, eu não paro, não. Na verdade, é um desafio você se manter
né, fincar seus pés no presente, porque a gente está vivendo ou do passado, né, querendo refazer uma coisa que já não tem jeito. A gente tem que entender que o passado foi feito por ações, por erros, por acertos, mas que ele pode ser consultado, para que a gente não venha cometer os mesmos erros agora no presente e que a gente possa cometer os mesmos acertos, né, para continuar na evolução. E eu acho que o grande desafio é, em 2019, a gente conseguir controlar a ansiedade, porque às vezes a gente está aqui, já está pensando, e aí tem hora que eu estou pensando lá na frente, eu digo, epa, calma, vamos fazer o hoje, o agora, porque a gente planta hoje para colher mais na frente, mas se eu não plantar hoje, eu não vou ter futuro. Às vezes a gente só planeja e não está executando nada no presente para colher no futuro. Se a gente não começa a plantar agora, o futuro vai ser só o quê? Dos sonhos. E sonhos, quando você não coloca em prática, não coloca data, não vira uma meta, passa a ser só sonhos que duram meses, anos e não saem do lugar. Então, eu acho que o desafio da gente se manter no presente, consultando o passado, mas planejando e plantando para o nosso futuro, é o que a gente pode fazer. Epa, peraí, minha cabeça volta. O que é que eu vou fazer hoje para que essa sementinha que eu estou plantando hoje eu vá colher amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Ações de agora, ações de hoje, é que é o nosso futuro. Se a ação de hoje for só sonhar ou só anotar, mas não sair do papel, a gente não está construindo futuro nenhum, a gente está sendo levado. Como é muito comum hoje, as pessoas apenas não fazem escolha e vivem no modo automático. Apenas vivendo um dia após o outro, mas uma vida que é sem sentido, sem propósito, porque não sabe exatamente o que quer. Tá só na zona de conforto ali, não, aqui tá bom, eu não vou me arriscar muito. E eu também vivia nessa zona de conforto, porque fazia sempre a mesma coisa, todo dia a mesma coisa por 9 anos já. Mas você, não, porque isso aqui é bom e tal. E aí você, tem hora que você desperta, você diz, não, calma, eu tenho que me desafiar. Se eu posso ir muito mais longe, por que eu vou me contentar só com isso? A vida é um risco que ninguém vai sair vivo dela. Então, se errou, volta, rebobina, faz de novo. E a cada erro a gente está mais perto do acerto, né? Há quem diga que a cada fracasso é a escadinha para o sucesso. E às vezes quando a gente está pertinho do sucesso, a gente desiste. Aí o fracasso se torna fracasso mesmo, porque você voltou. Você estava pertinho de alcançar o sucesso e diz, não, eu já tentei demais, agora eu não vou tentar mais. E retroage, não chega a canto nenhum mesmo. Pois é. E é legal a gente falar sobre isso, que você falou um negócio aí que eu achei super interessante, que no ano de 2019, né, a gente lidar com ansiedade. E por incrível que pareça, tempos atrás, eu acho que tem meses atrás, eu comecei a ler algumas coisas falando sobre a influência direta da tecnologia com o modo que as pessoas estão lidando com tudo. E um dos exemplos que o pessoal no estudo falava é sobre a rapidez que a gente lida com as informações hoje em dia e de que forma elas passam, a forma que a gente absorve essas informações também para a gente, como isso lida com o nosso organismo, né? Como o nosso organismo lida com todas as informações que a gente vem dando. Então, tipo assim, hoje, cada dia mais os carros estão mais rápidos, o celular tem uma sequência de informação muito grande, tanto de iluminação quanto de informação que a gente tem na palma da mão. Então, é muita coisa veio chegando para a gente e isso acabou deixando com que as pessoas acelerassem o seu ritmo e que isso também fizesse com que a gente se tornasse tão acelerado que a gente se perde um pouco nessa questão justamente de viver o agora, de ser objetivo no que a gente está executando agora. Uma coisa que eu lembro que eu brincava, que eu era multitarefas. Eu falava, sou multitarefas, sou multitarefas, sou multitarefas, sou multitarefas. E aí a gente para pensar sobre essa questão do multitarefas, é que você pode ser multitarefas, é ótimo você ser multitarefas e você ter diversos conhecimentos. Só que assim, a forma que você lida com essas multitarefas para executar com excelência isso, vai ditar diretamente como você está captando, está convertendo e está canalizando aquela energia naquele momento para você. Então, tipo assim,
Muitas vezes isso é nítido e é real. Muitas vezes, se você estiver fazendo duas coisas ao mesmo tempo, literalmente ao mesmo tempo, uma você vai executar com a melhor qualidade e a outra você vai executar com a qualidade inferior. Mas se você parar e fizer as duas, uma depois outra, você vai executar com a excelência, com a qualidade de serviço que você faz aquilo, porque seu corpo está canalizando tudo para aquilo que você traçou agora. E, e isso é muito interessante falar sobre isso. Uma coisa que é louca, eu acho que todo mundo tem essa mania, que hoje a gente não tem paciência para celular que trava. É verdade. Hoje a gente É não tem porque a gente paciência se um está tão aplicativo acelerado travar. quanto o celular. Então, E aí, às vezes, a gente essa está tão mania acelerado quanto o celular. de. Então, travou, já não presta mais, vamos trocar, porque esse aqui não está dando conta. Pois é. E eu acho que essa mania dita muito o que a gente está fazendo, entendeu? Como a gente está lidando com as coisas e como a gente está captando e canalizando tudo aquilo para Cortou. o que a gente quer naquele momento. Cortou? Melhorou agora? Cortou um pouquinho para Voltou? mim. Cortou. Acho que ele também caiu. A Ditame caiu, eu vou esperar ela retornar. E aí a gente vai falando um pouco. Então, esse tema é de absurda relevância. Eu vou fechar a live e vou voltar novamente para ver se a gente consegue retornar com ela, porque ela caiu aqui e eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se ela volta, deixa eu chamar ela novamente. 2 minutinhos. Deixa eu ver se ela volta aqui agora, gente. A gente estava falando de celular travado, de celeridade. Eu acho que o celular não gostou, não. Vamos ver se ela tá aguardando ela aqui para ver se a gente volta. Se não, eu vou fechar a live, vou encerrar ela. Aí a gente volta novamente para continuar batendo o assunto, viu? Eu acho que essa questão é muito importante, é algo que a gente precisa sempre tá tendo literalmente essa questão de inteligência emocional, porque assim, é algo que reflete diretamente como a gente lida com as nossas coisas e a forma que a gente consegue converter e ter o resultado final do dia. Então, até questão mesmo de como a gente fala sobre o nosso dia. Ah, o nosso dia tá corrido. Ah, o nosso dia tá corrido. Ah, eu tô corrido. Ah, eu tô corrido, eu tô corrido. Muitas vezes até isso reflete. Voltou, também voltou. Vamos ver se ela entra aqui agora. Deixa eu ver. Tá conectando. Tá conectando. Segue a conectar. Não tá conectando, não. Eu vou encerrar ela e vou retornar de novo. Viu? 2 minutinhos aí. É já. 2 minutos não, é a forma de falar. Volta agora. 1 minutinho só.